Olá, Nutri! Aqui é a Giovana, fundadora das plataformas de materiais Nova Era. Somos mais de 6 mil membros mostrando na prática que a nutrição consegue ir muito além do planejamento alimentar. Nesse vídeo eu vou te explicar qual a diferença de um questionário pré-consulta tradicional e de um questionário pré-consulta comportamental. Caso você ainda não saiba, o questionário pré-consulta é um recurso que muitos nutricionistas utilizam principalmente para não perderem muito tempo fazendo perguntas na primeira consulta. Então elas enviam para o paciente responde e envia de volta respondido antes dele passar pela primeira consulta. E aí, quando a pessoa chega para a consulta, a nutricionista já vai saber um pouco sobre os objetivos, sobre os hábitos daquele paciente. Esse questionário pode trazer algumas perguntas comuns, como por exemplo, dados pessoais, histórico de doenças na família, dados antropométricos, hábito alimentar, objetivo com acompanhamento nutricional. Tudo isso são questões comuns que toda nutricionista avalia. Agora eu vou te mostrar o que existe de diferencial no questionário comportamental. Além dessas perguntas tradicionais, o questionário comportamental também traz perguntas sobre o histórico daquela pessoa com dieta, sobre as crenças alimentares que ela carrega e também sobre a sua relação com a comida. Todas essas perguntas que eu vou mostrar nesse vídeo estão no QPC comportamental da Nutri Nova Era. Então eu vou acompanhando aqui pelo computador e vou colocar na tela do vídeo para você conseguir acompanhar também. Então vamos lá. Primeira pergunta. Assinale as alternativas que você se identifica. E aí a gente tem aqui algumas opções para o paciente assinalar aquilo que geralmente costuma acontecer com ele. Por exemplo, pulo refeições com frequência, como muito tarde, como muito rápido, como demais, como sem perceber, como quando estou triste, chateado ou ansioso, tento disfarçar a fome tomando água, mascando chiclete, etc. Muitas vezes como em pé, como escondido. Então aqui a gente já consegue começar a identificar como que é o comer na prática do paciente. Próxima pergunta. Aqui é uma pergunta aberta para o paciente escrever uma resposta mais completa. Qual a imagem que você construiu ao longo da sua vida sobre as dietas? A resposta dessa pergunta consegue te dar um direcionamento sobre a forma como você vai abordar o assunto alimentação com aquele paciente. Se é um paciente que tem uma visão muito ruim sobre dietas, se é um paciente que teve experiências frustradas, você vai precisar ter um certo cuidado, você vai precisar ter um esforço maior em passar uma boa imagem sobre alimentação saudável para aquela pessoa. Agora, se é uma pessoa que não tem muitas crenças ruins em relação a dietas, com ela você não vai ter tanta essa preocupação. Outra pergunta. Você ainda classifica os alimentos como proibidos e permitidos? Por exemplo, maçã pode, brigadeiro não pode. A resposta dessa pergunta é extremamente importante, porque se você tem um paciente que ainda classifica os alimentos como permitidos e proibidos, isso precisa ser conversado. Por quê? Porque senão vai ser um paciente que, se ele sai fora do plano alimentar, se ele come alguma coisa que não tá ali, ou se ele come uma coisa que ele acha que é besteira, ele vai ter a sensação de que ele fez uma coisa errada. E aí vai começar a vir aquela série de pensamentos de eu já estraguei tudo, isso aqui não é pra mim, eu não vou dar conta de fazer essa dieta, eu não vou conseguir emagrecer. Então, se você tem um paciente que tem essa crença, primeiro precisa quebrar essa crença, justamente para não abrir as portas para esse tipo de pensamento. Agora, se você tem um paciente que fala, não, eu já entendi que todos os alimentos podem fazer parte de um contexto alimentar saudável, eu já li sobre isso, alguém já me explicou sobre esse assunto, tranquilo, você pode seguir com esse paciente sem passar por esse assunto antes. Próxima pergunta. Você acredita que não vai conseguir emagrecer sem deixar de comer tal alimento? Se sim, qual ou quais? Essa pergunta tá aqui porque se a pessoa, por exemplo, tem o hábito de tomar cerveja no fim de semana, muito provavelmente quem tem esse hábito muito forte fala assim: não, mas eu só vou conseguir emagrecer o dia que eu parar de tomar cerveja. E eu gosto demais, então assim, eu não quero abrir mão da cerveja, então eu nem vou mexer com esse negócio de dieta, nem vou mexer com esse negócio de emagrecimento, porque eu já sei que eu não vou conseguir. Então, se ela tem esse pensamento, mais uma vez, isso vai precisar ser trabalhado. A questão da redução em vez da retirada. Essa questão também dessa crença de alimentos proibidos, alimentos permitidos, isso pode, isso não pode. Isso vai precisar ser trabalhado também com essa pessoa. Próxima, vou te dar algumas afirmações e você marca um X naquelas que você acredita que são verdadeiras. E aí aqui a gente tem algumas opções, como: é necessário comer de 3 em 3 horas, preciso cortar o que eu gosto para emagrecer, preciso escolher a versão integral dos alimentos, preciso comer pouco para emagrecer, comer carboidrato à noite engorda, preciso evitar glúten e várias outras aqui do lado. Então, quando o paciente assinala alguma dessas aqui, você sabe que você vai precisar trabalhar aquele mito com ele. Essa questão aqui é uma questão só de mitos
alimentares. E conforme você for usando o QPC comportamental com os pacientes, você vai ver que isso aqui varia muito de pessoa para pessoa. Você vai ver que vão ter várias pessoas que vão assinalar determinados itens e já vão ter muita clareza que outros são mitos, enquanto outras vão assinalar esses outros que as outras pessoas tinham já conhecimento de que eram mito. Então, assim, é uma coisa que você precisa saber como que é para aquele paciente, quais mitos aquele paciente acredita. E através da resposta dessa questão aqui é que você vai ter esse direcionamento. Próxima pergunta. Quando eu digo fome emocional, você sabe do que eu tô falando? E aí a gente tem as opções. Sim, sei. Outra opção, já ouvi falar, mas não entendi muito bem. E outra, nunca ouvi falar. Mais uma vez aqui, a gente avalia o grau de consciência do paciente. Se é um paciente que nunca ouviu falar sobre fome emocional, você vai precisar trazer esse conceito para ele. Como você vai trazer esse conceito para ele? Através de exemplos práticos. Quando, sei lá, por exemplo, se é uma paciente mulher, sabe quando você tá ansiosa, quando tá chegando algum evento importante, tá chegando algum dia que você tá esperando muito e aí vem aquela vontade de comer doce, você acaba exagerando e você fica com aquele pensamento de, nossa, meu Deus, eu tô comendo demais ultimamente porque eu tô muito ansiosa. Isso é um exemplo prático de fome emocional. Como ela não tem ainda a definição do conceito bem estabelecida, a gente traz exemplos práticos, a gente traz situações que ela vai se identificar pra gente conseguir encaixar o conceito na situação prática. Fica muito mais fácil do paciente entender. Agora, se é um paciente que já ouviu falar ou que sabe o que é a fome emocional, você já pode pular essa parte do conceito e ir para a parte de perguntar para ele se ele sente que aquilo interfere na rotina alimentar dele, se ele sente que é frequente a busca pela comida como uma forma de conforto. Você já consegue ser mais direta com esse paciente nesse assunto. Próxima pergunta. Existem situações específicas que te fazem correr para a comida como um tipo de fuga? Quais? Mais uma pergunta que avalia grau de consciência. Se o paciente é uma pessoa que tem mais consciência sobre esse assunto, ele já vai ter refletido, ele já vai ter analisado, ele já vai ter percebido quais são as situações que costumam fazer ele correr para a comida. Caso seja um paciente pouco consciente em relação a isso, ele ainda não vai ter isso muito claro. Então esse é um dos assuntos que você pode ir trabalhando durante o acompanhamento nutricional. Caso aconteça durante o acompanhamento nutricional dele se perceber correndo para a comida como uma forma de conforto, ele já pode ir avaliando se tem alguma situação, algum sentimento, alguma sensação comum nesses momentos. Próxima e última pergunta dessa parte comportamental do QPC. Quando eu te falo que você é livre para comer o que quiser sem culpa, você fica receoso? Sente algum medo? Medo de quê? E aí a gente tem aqui, mais uma vez, algumas opções. Medo de não ter controle, medo de não conseguir emagrecer, medo de não querer comer coisas saudáveis e outros. Aqui, mais uma vez, a gente toca na questão da individualidade. Tem paciente que desenvolve o medo de comer determinados alimentos por tal motivo. Tem paciente que desenvolve esse medo por outro motivo. Então, é importante a gente ter essa pergunta no questionário pra gente entender de onde vem a origem desse medo. Porque por mais que você fale assim, eu sou uma nutricionista que inclui todo tipo de alimento, comigo não tem essa de alimento proibido e permitido, tudo bem, beleza, você é uma nutricionista que é assim, essa é a sua abordagem, esse é o seu posicionamento, mas como é para o paciente receber isso? Como é para o paciente escutar que ele pode comer qualquer coisa no processo de emagrecimento? Ele recebe isso de boa? Ele recebe isso de uma forma tranquila ou não? Ele recebe isso, essa informação, ele gosta da possibilidade de ter uma alimentação saudável que inclui todos os tipos de alimento, mas ele tem um pouco de medo de colocar em prática. E com certeza, muitas das pessoas que vão passar pela sua consulta têm esse medo. Então, com essa pergunta aqui no questionário, você consegue entender qual que é a origem desse medo para você conseguir trabalhar esse medo com a pessoa, para você conseguir quebrar as crenças que ela carrega, né? As crenças que estão por trás desse medo. E aí sim a pessoa vai estar mais preparada para mudar a alimentação, para criar um contexto de alimentar saudável, onde ela pode incluir todos os tipos de alimento. Todas essas questões que eu trouxe aqui podem interferir diretamente no resultado dos pacientes. Um acompanhamento nutricional completo precisa levar em conta esses fatores, porque o simples fato de entregar um plano alimentar não garante de fato que o paciente vai alcançar o resultado, né? Mas se você começa a identificar e trabalhar esses comportamentos, aí sim os pacientes vão estar muito mais seguros, muito mais preparados para colocarem as suas orientações em prática e, consequentemente, alcançarem o resultado
resultado esperado. Essas são as principais diferenças do questionário pré-consulta comportamental e trabalhando essas questões você vai conseguir tornar a sua conduta muito mais específica, muito mais certeira para cada paciente, certo? Então, se tiver ficado alguma dúvida, se você quiser compartilhar com a gente o que você achou desse vídeo, o que você achou sobre o QPC comportamental, se você já usava nos seus atendimentos e qual que é a sua experiência, é só deixar aqui nos comentários. E como eu falei no começo do vídeo, esse questionário pré-consulta é uma exclusividade da Nutrinova Era. Então, se você quiser encontrar ele pronto, tanto com as perguntas tradicionais do questionário pré-consulta, quanto com essa parte comportamental, é lá dentro da Nutrinova Era que você vai encontrar. A Nutrinova Era é uma plataforma online exclusiva sobre comportamento alimentar. Então, lá você vai encontrar dezenas de ferramentas para trabalhar essa parte comportamental dos seus pacientes. Se você tiver interesse em conhecer e quiser começar a usar tanto o QPC comportamental quanto as outras ferramentas comportamentais, eu vou deixar o link da Nutrinova Era aqui na descrição desse vídeo, certo? Então, um beijo, obrigada por assistir, eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado e até o próximo vídeo.